Não, todo faz. Parece que nós temos aí o Tarcísio de Freitas, Isso. andou conversando, falou com a Amanda Klein, não é isso? Falou com a nossa colunista aqui e disse que não se Hum. trata de buscar vitória em política. Isso em referência ao projeto relatado pelo secretário dele, né, o deputado Guilherme Derrite. Ele falou o seguinte, abre aspas, o país vai ganhar com um consenso. A visão deve ser de Estado. O que precisamos é um endurecimento dos tipos penais. Não importa a legislação que será modificada para isso. Fecha aspas. E aí, Reinaldo, não se trata de Primeiro vitória importa. política. Primeiro importa a legislação. Importa porque você classificar de terrorismo ou não, ou colocar no capítulo do terrorismo, isso tem implicações objetivas. E ele está tentando tirar o corpo fora de uma defesa que ele fez. 2 dias depois do massacre, no dia 30, o dia 28 o massacre, dia 30, os governadores foram ao Rio de Janeiro se encontrar com o governador. O Tarcísio teve uma participação à distância e ele fez vivamente a defesa estúpida de que crime de facção fosse terrorismo. A gente tem o vídeo aí. Fala, governador, fala, vai, conta para nós. E aí, mudanças na legislação são fundamentais, como a que vai classificar essas facções, essas organizações e as ações dessas facções como terrorismo, para que a gente possa endurecer penas, aumentar o custo do crime. O que o PCC fez em São Paulo em 2006 é terrorismo. Quando o PCC manda alguém sair da sua residência, quando o PCC estabelece uma barricada, quando o Comando Vermelho age dessa forma, quando essas organizações não permitem que o cidadão tenha uma vida normal, impõe aquilo que ele tem que comprar, onde ele vai comprar o gás, estabelece um domínio territorial, essas organizações agem como organizações terroristas e está na hora de encarar esses desafios. Eu aproveito também para já colocar a nossa Polícia de São Paulo, as nossas forças de segurança, à completa disposição do Estado do Rio de Janeiro. Temos investido muito em treinamento, em equipamento, são helicópteros, são drones, são equipamentos tecnológicos, muito investimento em treinamento e a gente quer aí se somar a todo esforço que for necessário para que a gente possa vencer essa guerra. Que bom, né, Reinaldo? Que a gente já vive naquele folhetinho que a igreja dá pra gente no fim de semana aqui em São Paulo, né? Só paz, onças pintadas passando, borboletas voando e a gente não precisa da polícia aqui, não. Isso. Não, e outra, né? Se está sobrando policial, insisto, vamos mandar para Rio Claro, né? Porque está vivendo uma guerra de facção lá. E a gente vê aí a defesa explícita. Não, ele queria, sim, que fosse considerado lei antiterrorista. Como não importa? Primeiro que importa, e ele tinha uma defesa clara, e ele foi derrotado. E ele precisa deixar claro por que diabos, afinal de contas, se juntou com o Derrite e com o Gumota para tentar tirar a Polícia Federal das investigações. A explicação óbvia, me parece, é que ele quer ser o candidato à presidência do Centrão, e essa era uma tese do Centrão. O Centrão está muito preocupado com a eficácia, justamente, da Polícia Federal no combate ao crime. Essa Polícia Federal que está aí é a polícia mais eficaz da história. Os números provam. É isso aí. É isso. E o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, disse que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, conseguiu colocar a estrela no boletim dele. Ele vai ser candidato ao Senado Federal no Rio de Janeiro, né? Possível candidatura como presidência da República havia até sido levantada. Aliás, o próprio, né, tinha vinculado ou tinha falado, talvez tenha chance até de ser candidato. Isso segundo pessoas próximas a ele, falando da presidência da República. Isso depois da repercussão da ação policial nos morros da Penha e do Alemão. E o Valdemar Costa Neto disse que achava difícil. Ele vai ser candidato a governador. Então, a senador e não a presidência da República, o governador Cláudio Castro. Agora, puxando aqui pela memória, Reinaldo, morei bastante tempo lá no Rio de Janeiro. Ele foi vice do Wilson Witzel, né? Era um vereador de pouca expressão. Não sei o que tem no currículo do Cláudio Castro, assim, né, dos últimos anos que ele esteve à frente do governo. O que eu sei é que ele está respondendo a um processo na Justiça Eleitoral que pode torná-lo inelegível, certo? Que espero que aconteça, não sei se acontece a tempo. Eu acho que essa operação ela tinha como marco político
tentar catapultá-lo à condição de pré-candidato ao Senado. Parece que isso está realizado. E acho que foi uma tentativa de intimidar o TSE. Quer dizer, vamos ver se eles vão ter coragem, porque o que pesa contra ele é gravíssimo, né? Vamos ver se eles vão ter a coragem de, diante disso e da opinião pública, de me tornar inelegível. Espero que a Justiça Eleitoral faça o seu trabalho. As provas contra ele são absolutamente acachapantes. Ele tem de ser inabilitado para disputa eleitoral por abuso de poder econômico e abuso de poder político. É isso aí. E a aprovação do presidente Lula interrompeu a tendência de alta registrada desde maio, em meio à repercussão da operação policial no Rio de Janeiro. Nova pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que a aprovação de Lula recuou de 48% para 47%. É uma oscilação, para baixo, em relação a outubro. Já a desaprovação passou de 49% para 50%. 31% avaliam o governo como positivo, enquanto 38% consideram negativo. Deixa eu ver aqui. Classificam a gestão como regular, 3% não souberam responder. 28% classificam como regular, segundo essa pesquisa da Quest. E esses dados, Reinaldo, mais uma pesquisa de monitorar a qualidade ou, a aprovação do governo Lula. No meio dessa pauleira toda, eu acho que a pesquisa, de qualquer modo, já está no contrapé, já está vencida, porque depois que ela foi feita, nós tivemos todo esse debate. As pesquisas Quest têm funcionado, como quem conhece tragédia grega, como uma espécie de coro de tragédia grega, né? Sempre fica ali fazendo, digamos, comentários sobre, muitas vezes, o senso comum, a mediação da relação entre as personagens, né? É uma pesquisa que faz avaliação do governo, depois faz a avaliação sobre a frase do Lula, se o traficante é vítima ou não é, se você é favorável a que o crime seja considerado terrorismo, não seja considerado terrorismo. Eu senti falta de uma pergunta, por exemplo. Poderia ter dito, você acha certo que policiais matem 70 pessoas e larguem os corpos na mata? Eu gostaria de saber a opinião das pessoas a respeito disso. Porque senão você começa a fazer perguntas que elas, a exemplo do coro da tragédia grega, o coro também era uma personagem na tragédia grega, muitas vezes. Ele também tinha um papel, ele também tinha uma leitura. E quando a Quest faz essas perguntas, né, a Genial Quest, que eles querem que fale o nome do banco que financia, quando a Genial Quest faz essas perguntas, a Genial Quest também gera noticiário a respeito, né? E ajuda a criar um talk of the town, assim. Eu não sei se interrompeu. Para interromper, tem que ter de novo, e dizer assim, interrompeu ali. Não sei se interrompeu, não sei se oscilou, né? Mas, de qualquer modo, não acho incompatível, e, portanto, não estou dizendo que os números estão falsificados, a minha restrição não é dessa natureza, talvez os números sejam esses mesmos, né? Mas é compatível, de qualquer modo, com o momento em que a extrema-direita aparece combatendo o crime. Tiveram esse revés agora, nessa história aí, vamos ver, né? Mas eu deixo aqui dicas, né, de futuras perguntas. Poderia ter uma. Você acha que um bandido deve ser decapitado e largado na mata? É uma pergunta. Também para saber um pouco, até para saber se as pessoas andam muito cruéis, né? Perguntas que podem ser feitas e que certamente gerariam notícia também, gerariam títulos, ainda que títulos terríveis, né? 70% são favoráveis a que seja a população a retirar os corpos da mata, por exemplo, né? Enfim. Agora, de qualquer modo, eu acho que os números são compatíveis com aquilo que se viveu, com o trauma que se viveu, né, no país, e com a falácia de que o governo federal é leniente com o crime, que os governos estaduais e a direita, esses sim são bacanas, esses sim enfrentam os bandidos. Eu encerro aqui, porque nós vamos comercial. Presídio Federal de Campo Grande, 2006, Lula. Presídio de Catanduvas, Paraná, 2006, Lula. Presídio de Porto Velho, Rondônia, 2009, Lula. Presídios federais. Presídio Mossoró, 2009, Lula. Presídio Brasília, 2018, inaugurado pelo Temer,
construído pela Dilma. Do PT também. Nossa, como a direita combate o crime. Quantos presídios federais o Bolsonaro fez? Obviamente nenhum. É isso aí. E depois do intervalo.